Aqui uma narração feita pelo Dr. Lucas, o evangelista Lucas, porque há o Evangelho conforme escreveu Lucas e também Atos dos Apóstolos, também Lucas escreveu, é o segundo tratado que ele escreveu. Ele escreveu para um amigo dele chamado Teófilo. Ele colocou à disposição de Teófilo toda a informação do que aconteceu em Jerusalém acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque Teófilo, esse nome significa amante de Deus, esse homem era muito interessado também. Como Lucas, ele era grego e ele era médico, então ele faz uma narração dos evangelhos para as pessoas que não eram judeus, mas para os gregos, para os gentios. Mateus escreveu o evangelho para os judeus, Marcos escreve o evangelho para os judeus de Roma, e Lucas para os gregos, e João escreve o seu evangelho para o mundo, para todas as gentes. E João escreve o evangelho vindo da eternidade. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Ele está falando da eternidade que se revelou a nós. E Paulo disse que Cristo era um mistério escondido, e ele foi revelado a nós. Oh, glória! Aleluia! Então, Atos 10. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este quase a hora nona do dia, 3 horas da tarde, viu claramente numa visão o anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E ele, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, e este está com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Do outro lado, porque daqui a Jope, aproximadamente 60 quilômetros. Uns falam 65, mas aproximadamente 60 quilômetros. Este homem, observe que este homem, sendo um general que trabalhava para o Império Romano, porque em Cesareia havia uma centúria de 100 soldados, e ele era o centurião, ele era o comandante. Então, naquela região ali havia aproximadamente 6 grandes quartéis, e cada um deles com 100 soldados. Por exemplo, se Cornélio fosse atacar, os outros viriam ao auxílio dele. Desses centuriões, esse se destaca pela posição dele diante justamente de Deus. Ele era gentil. Provavelmente, se ele não fosse um sírio, ele era romano, ele não era judeu. Mas ele, observando o movimento da igreja, chamou a atenção dele, porque ele ouviu falar acerca de Jesus, mas não conheceu pessoalmente. Mas ele conheceu os pregadores pessoalmente. Ele conheceu alguns que saíram pregando, fazendo e realizando grandes sinais e maravilhas. E este homem, segundo aqui nós encontramos algumas coisas importantes,
do caráter deste homem. Ele era piedoso. O que é uma pessoa piedosa? É uma pessoa que respeita as coisas de Deus. Ele respeita os lugares aonde se cultua ao Senhor. E também este homem, em segundo lugar, ele era temente a Deus. Veja bem, e aqui diz que não só ele, mas com toda a sua casa. E também ele tinha um procedimento interessante. Ele gostava de ajudar os outros. Ele era muito humano. Apesar de ter 100 soldados